Olá, meus queridos alunos, bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas, tá? Hoje nós vamos iniciar com a aula de História. Hoje é segunda-feira, dia 10 de 8 de 2020 e como vocês podem ver, que está escrito aqui no quadro, o nosso assunto é Habitações Indígenas, que está na página 85 do nosso livro de História. Essas páginas eu deixei para vocês na aula passada, na descrição do vídeo da aula passada, que era somente para vocês fazerem uma leitura para facilitar o entendimento. É um assunto fácil, um assunto que nós temos o costume de ver desde que somos pequenininhos, porque a história nos traz constantemente esse assunto, e é um assunto que está dentro do que estamos vendo, do nosso contexto, o contexto do descobrimento do Brasil. Ele faz parte porque os índios foram os primeiros habitantes encontrados aqui na região, né, no nosso Brasil, né, chamados por eles antigamente de Pindorama, que a nossa terra não tinha o nome de Brasil. Brasil foi dado pelos portugueses. A terra tinha o nome de Pindorama, que era assim que os índios a chamavam, né? Então, voltando à nossa história, né? Sobre as habitações indígenas, nós temos o quê? As ocas. Quando a gente fala em habitações indígenas, a primeira coisa que vem à nossa memória são casas feitas de quê? De palha e madeira, né? A estrutura, a montagem, ela é feita toda em madeira e a cobertura da casa, ela é feita com palha. Todos esses materiais encontrados pelos índios dentro da própria natureza, porque é da natureza que o índio tira o seu próprio sustento, a sua própria sobrevivência, as tintas, penas e todas as outras coisas que eles precisam, tanto para comer, como para ornamentar, como para beber, como para construir suas habitações, né? Como vocês sabem, para se alimentar, o índio caça e pesca. Para morar, ele constrói as ocas, né? Para ornamentar o corpo, ele usa penas de animais e tintas retiradas de frutas e cascas de árvores. Então, todo recurso que o índio precisa, ele vai buscar dentro da própria natureza, porque o índio, ele faz parte da natureza e a natureza faz parte do índio. Então, aí existe uma troca, né? Uma troca de recursos, né? Então, no nosso livro, aqui tem assim: entre os grupos indígenas, há muitas formas de conceber e construir as casas. Então, com isso, ele quer dizer que cada tribo tem a sua maneira própria de construir sua habitação. A famosa oca, ou ocas, né? Quando são várias, vai para o plural, são ocas. Quando há uma só, é oca, né? No singular. Pois cada grupo tem um jeito diferente de pensar e de se relacionar com o ambiente onde vive. Para vocês verem, até entre os índios, né, há diferenças no modo de viver, como nós aqui da cidade, né? As pessoas da cidade e as pessoas do campo. Vamos nos relacionar assim. As pessoas da cidade têm um modo de viver diferente das pessoas do campo. Nós temos nossos hábitos, nossos costumes diários, bem como os indígenas e as pessoas que vivem no campo, como nós já vimos em assuntos anteriores relacionados à vida rural, né? A oca é uma habitação típica dos povos indígenas. A palavra oca tem sua origem na família linguística Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani é uma língua muito antiga, falada pelos primeiros habitantes do Brasil, né? E descoberta pelos portugueses assim que adentraram as terras, por eles hoje batizadas e conhecidas como nosso Brasil. As ocas nas aldeias indígenas brasileiras têm formas diferentes: circular, elíptica, semi-elíptica, retangular ou poligonal. Então, como eu já disse, dependendo de cada tribo, essa tribo ela tem um costume de fazer a oca ou as ocas no formato já de costume, né, rotineiro daquela tribo. A forma de cada oca vai depender da tribo.
Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque sempre são locais coletivos. Neles, as principais habitações dos indígenas brasileiros são as ocas. Estas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Isso porque, normalmente, não abriga apenas uma família, mas várias. Então, entre as comunidades indígenas, há o costume de se abrigar várias famílias dentro de uma oca. E geralmente essa oca ela é bem espaçosa, que é para comportar os diversos membros daquela família. Afinal, numa tribo indígena, todos pertencem a um único grupo, o grupo dos indígenas. São uma única família, Assim, as ocas das aldeias são organizadas no espaço de acordo com a vida social e os costumes de cada povo indígena, Como a tia já falou. Então, esse assunto ele é bem bonzinho, Bem interessante. Fala um pouco da vida dos indígenas, das habitações indígenas, dos costumes, Página 87, tá? As ocas são construídas em mutirões. Então, quando há a construção de uma oca, todas as pessoas da tribo são encarregadas por alguma parte, Alguma parte dessa construção. Não há um determinado grupo para construir. Vai dizer, grupo tal vai construir aquela oca. Não há isso. Há a união e a coletividade de todos. Até porque as ocas, elas são habitações que não têm muita durabilidade. Porque quando a palha ela é exposta ao sol, chuva, sereno e as adversidades do tempo, elas, com o passar dos dias, vão se autodestruindo, elas vão se desgastando. E aí a necessidade de construir uma nova habitação, certo? Eles devem arrumar todo o material para a construção, como a imbira, o sapê e a madeira para a armação. Por utilizar materiais que se deterioram facilmente, as ocas não duram muito, que foi o que a tia acabou de explicar, Durante a vida de um indígena, ela terá de ajudar a sua tribo a construir inúmeras delas, pois sua vida dura mais tempo que a moradia construída. As aldeias ainda são espaços que buscam a comunhão entre as pessoas e a natureza. A natureza é muito importante para a vida dos indígenas, pois eles têm a consciência de que toda sobrevivência depende dela, ou seja, a natureza é uma verdadeira aliada. A natureza faz parte do espaço indígena. Ela é parte Ela é parte da própria aldeia. Ela quem? A natureza indígena. É aquela interação que eu falei lá no início. O índio faz parte da natureza, bem como a natureza faz parte da vida do índio ou do indígena, não é isso? Os materiais empregados para construir as ocas são os que estão disponíveis na natureza. Como eu já expliquei também, tudo que eles precisam vão buscar dentro da própria natureza, Madeiras, cipós e folhas. Mas a forma de cada tribo combiná-los é surpreendente. Então, ele quer dizer que aqui também há criatividade dos indígenas em construir essas habitações, essas ocas, Porque, como ele falou, nem todas são iguais. Dependendo de cada tribo, a oca, ela varia de formato, E até às vezes ela é bem mais espaçosa, aquelas ocas que são bem mais espaçosas do que outras situadas em outras tribos, tá? Então aí a diferença, entre as ocas, a construção, o material usado, de onde é proveniente esse material usado, quem são as pessoas que ajudam na construção das ocas, por que elas são feitas sempre, Tudo que a tia já explicou dentro do vídeo, certo? Então, nosso assunto é esse, é um assunto bem fácil, bem compreensível, A seguir, vocês vão realizar a atividade das páginas 88 e 89, somente essas duas páginas de atividade, certo? Qualquer dúvida, tira com a tia na aula ao vivo de terça-feira, no caso, amanhã. A seguir, na parte 2 desse vídeo, eu vou enviar as correções de ciências, que foi uma atividade postada no Classroom, na correção tem a data, e educação religiosa, tá certo?
Quem não realizou a atividade, realize. Abra o Classroom. As atividades ainda estão lá. Eu acabei de olhar, tá certo? Responda as atividades, façam as correções e, a princípio, já peguem tudo que está atrasado, vão atualizando, porque daqui a algumas semanas nós iniciaremos nossas provas bimestrais, tá? Quando tiver data definida, eu passo para vocês. E quando tiver perto das provas, eu te envia o calendário. Mas, a princípio, já vou deixando o aviso. Vão atualizando as atividades e assuntos, que é para não ficar com pendência para estudar para a prova, tá bom? Então, boa segunda, fiquem com Deus e até a nossa aulinha de amanhã, terça-feira. Beijo a todos!